Oi, eu sou Marina Oliveira, esse é o Cinematicamente Falando e hoje eu estou aqui para falar sobre a série Ninguém Nos Viu Partir, da Netflix. Uma obra baseada num livro de mesmo nome que nos mostra Valéria, uma mãe que procura reencontrar os seus filhos que foram sequestrados pelo próprio pai. Mas antes de me aprofundar mais sobre essa série, eu gostaria de já pedir para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais. E é isso, vamos pro vídeo. A série começa nos mostrando Léo levando seus dois filhos, Isaac e Tamara, para a França. Em seguida, vemos Valéria chegar de uma possível viagem e não encontrando seus filhos. Logo de cara, percebemos que o Léo nem sequer foi o idealizador desse sequestro. Ele, na verdade, é persuadido pelo seu pai, o Samuel, e sinceramente eu cheguei ao fim da série sem entender muito bem quais foram as motivações do Samuel. Quer dizer, as motivações eu sei, mas o que ele queria exatamente com isso, sabe? Enfim, a Valéria e seus pais começam a procurar as crianças enlouquecidamente e ficam sabendo que o Léo levou as crianças para a França. Então Valéria se encaminha para lá, mas é óbvio que não dá certo e ela não encontra as crianças. Quer dizer, ela até vê as crianças, mas não consegue impedir que o Léo fuja com elas. E isso estava nítido que iria acontecer, sério. Vocês queriam o quê? Um final feliz no final do primeiro episódio? É claro que isso não iria acontecer. Inclusive, talvez seja por isso que eu achei um pouco monótona essa série. Porque eles ficam usando desse artifício de fazer com que o espectador fique nessa expectativa, de fato, de que a Valéria vai encontrar os filhos a qualquer momento. Só que era tido que ela só iria encontrar os filhos lá pro penúltimo ou último episódio. E foi exatamente isso que eu pensei no fim do primeiro episódio. E eu estava certa. Foi literalmente isso que aconteceu. Ela só reencontra os filhos dela no penúltimo episódio. Eu até cheguei a pensar que talvez essa logística desse certo se a gente falasse de uma série que a gente assistia na época da televisão, sabe? Onde a gente não sabia nem se iria ter um próximo episódio. Mas em uma série que a gente já sabe quantos episódios tem e que todos os episódios foram lançados, óbvio que não iria causar esse desespero. Não é bem desespero a palavra, mas essa ansiedade da gente ver ela com as crianças de novo, sabe? Enfim, logo depois de conseguir fugir da Valéria, o Léo liga pro seu pai e fala que ele deveria voltar pro México com as crianças, onde ele poderia lutar pela guarda dos filhos, e era óbvio que o juiz iria conceder, já que a Valéria cometeu adultério. Mas o Samuel não deixa o filho desistir e manda ele continuar com o plano. Agora eu vou ter que dar um contexto maior. Como eu disse, a gente descobre que a Valéria traiu o Léo, mas não com qualquer um. Nada mais, nada menos que com o próprio cunhado do Léo, o Carlos. Isso despertou a fúria de Samuel e dos seus filhos, que foram traídos, fazendo com que os três planejassem o sequestro. E só para constar, o que a Valéria fez foi horrível. E o Léo tem todo o direito do mundo de ficar com raiva dela e até de querer se vingar, mas não dessa forma. As crianças foi quem mais saíram prejudicadas depois dessa história toda, porque além de terem que ficar longe da mãe, eles precisaram ficar se escondendo e viajando de país em país para tentar fugir da Valéria. E a verdade é que não era nem o Léo quem queria se vingar, sabe? Tipo, talvez ele até quisesse no começo, mas logo de cara a gente percebe que ele meio que mudou de ideia. Mas ele também não desiste, então fica essa coisa, entendeu? A verdade é que o Léo não teve culhão para enfrentar o seu próprio pai, que, como eu disse, não deixa o filho voltar para casa, o que deixa as coisas muito piores. Isso porque depois de quase eles serem pegos na França, Léo vai com as crianças para a Itália e lá eles quase são pegos pela Interpol, que agora está atrás dos três. Além disso, a Valéria expõe o caso para a mídia, fazendo com que as pessoas fiquem do lado dela. Inclusive, o próprio Samuel é retirado da sociedade que ele fazia parte, exatamente por conta disso. E lembram quando eu falei que eu não fazia ideia de qual era a motivação do Samuel em obrigar o filho a fazer isso? Então agora vem a minha explicação do porquê disso. O Samuel manda o Léo ir embora com as crianças, mas ele não pede nada em troca para Valéria. Na verdade, quem chega a sugerir alguma coisa é a mãe do Léo.
que diz para Valéria se afastar do Carlos em troca dos filhos voltarem para o México. Porém, quando a Valéria vai falar com o Léo em uma ligação, ele diz que nem sabe se vai fazer isso de verdade e que essa ideia é toda da mãe dele. E aí fica o questionamento: qual era a ideia exatamente do Samuel? Fazer com que o filho e os netos ficassem viajando de país em país, se escondendo da Valéria pro resto da vida? Enfim, o Léo e as crianças fogem da Interpol na Itália e vão para a África do Sul. Lá, o Léo chega a ter um envolvimento com uma mulher, além de se filiar a uma organização que lutava contra o apartheid no país. Mais uma vez, ele quase é pego e foge para uma kibbutz em Israel. Kibbutz é um tipo de cidade comunitária e lá o Léo é obrigado a se afastar dos filhos e as crianças são obrigadas a nem chamar ele de pai. O que é extremamente estranho e uma característica super comum em seitas. Inclusive, eu falo mais sobre isso em um vídeo sobre a minissérie Desobedientes da Netflix. Mas basicamente, esse negócio de não poder chamar o pai de pai é meio que uma forma de tentar afastar a pessoa, isolar ela, o que facilitaria muito a manipulação mental. Enfim, é nessa kibbutz que a Valéria consegue reencontrar as crianças. Mas os dois não querem mais saber dela, pois já se passaram 2 anos desde o sequestro. E o Léo ficava falando para os filhos que a Valéria não estava mais procurando por eles, o que obviamente fez com que eles tivessem raiva da mãe. O Tribunal Superior de Israel acaba decidindo que a família terá que voltar para o México. E lá a justiça decidirá qual será a sentença deles. E lá, a justiça decidirá o caso deles. O Léo e as crianças voltam para o México em um voo sozinhos e, ao chegar no país, os 3 desaparecem mais uma vez. Eles se mantêm escondidos em uma casa, mas são encontrados pela polícia. Esses momentos finais, sinceramente, me irritaram muito, principalmente porque quando o Léo é encontrado pela polícia, ele ainda se acha no direito de dizer que só vai entregar as crianças para Valéria. E a polícia ainda fica tipo, ah, tá bom, tudo bem. Como se depois de 2 anos escondendo essas crianças e fugindo da Interpol, ele ainda tivesse o direito de escolher para quem entregar as crianças. Além disso, outra coisa que me irritou nesse final foi tentar tirar a culpa do Léo, empurrá-la completamente para o Samuel. Isso fica bem claro quando o Léo está conversando com a sua irmã e fala que está cansado de fugir. Mas assim, ele poderia ter desistido disso durante todos esses 2 anos e em momento nenhum ele pensou em voltar para o México e se entregar para a polícia, ou até mesmo naquele momento da França, ele poderia já ter voltado e dito, olha, deixa pra lá, gente, fiz merda, e é sobre isso. E ele nem seria preso, porque a Valéria não tinha denunciado ele ainda pra polícia, sabe? Ou poderia ter feito isso antes dela falar com a imprensa, ou depois dela ter falado com a imprensa. Enfim, teve vários momentos em que ele pôde sim desistir disso, mas ele resolveu continuar. E que bom que ele arca com as consequências dos atos dele, tá? No final do filme, a gente vê no pós-créditos que ele passou 20 anos sem ver os filhos. Provavelmente porque foi preso, né? Eu espero. Mas outra coisa que me irritou bastante foi o fato de que ele não foi o único a planejar esse sequestro e também não foi o único a estar envolvido em todo esse processo. O Samuel e a irmã do Léo também estavam envolvidos em tudo isso e o Samuel ajudou o filho em vários momentos. Sabendo do envolvimento do Samuel nesse sequestro, ele não deveria ter sido preso? Isso teria impedido muita coisa que aconteceu, tá? E talvez o Léo nem tivesse ido tão longe. 2 anos não seriam possíveis sem a ajuda do Samuel. Enfim, essa é mais uma dúvida que vai ficar para sempre comigo, porque a gente não vai ter uma explicação disso, porque provavelmente também não teremos uma próxima temporada. Mas se você assistiu e souber a resposta para essa dúvida, tira essa minha dúvida aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do meu conteúdo, não esquece de clicar aqui nessa playlist para ver mais vídeos como esse. Clica na playlist e assiste, vai assistindo um vídeo atrás do outro para dormir
entendeu? É isso, gente. Fui!